Na vastidão primordial de uma terra recém-formada, onde os ecos da criação ainda ressoavam no vento, dois irmãos labutavam, cada um à sua maneira, sob o olhar atento de um Deus que tudo via. Caim, o primogênito, era um agricultor de mãos calejadas, cuja vida era tecida com o suor derramado sobre o solo fértil. Seus dias eram marcados pelo ritmo das estações, pela paciência da semeadura e pela expectativa da colheita. Abel, seu irmão mais novo, trilhava um caminho diferente, como pastor de ovelhas. Seus passos ecoavam pelos vales e colinas, guiando seu rebanho com uma mansidão que parecia refletir a pureza de seu coração. A relação entre eles, à primeira vista, parecia a de qualquer par de irmãos, tecida por laços de sangue e a rotina compartilhada. Ambos dedicavam suas vidas a Deus, cada um expressando sua fé através do trabalho de suas mãos. Caim oferecia os frutos de sua lavoura, o resultado de seu árduo labor. Abel, por sua vez, trazia o melhor de seu rebanho, os primogênitos e as porções mais gordas, em um gesto de devoção e confiança inabalável. Era uma prática comum, um ritual que ligava a humanidade incipiente ao seu Criador, um elo de gratidão e reconhecimento. O conflito, porém, começou a se desenhar, sutil como uma sombra que se alonga ao entardecer. Chegou o tempo de apresentar suas ofertas. Caim, com o rosto marcado pelo sol e a terra, trouxe os frutos de sua colheita, os quais, embora resultado de seu esforço, careciam talvez da primazia que o coração de Deus buscava. Ele ofereceu o que tinha, sim, mas não o melhor, não com a mesma entrega incondicional. Abel, em contraste, escolheu com esmero os primogênitos de seu rebanho, os mais vigorosos e perfeitos, e os ofereceu em holocausto, com uma fé que transbordava de seu ser. E foi então que a distinção se manifestou de forma inequívoca. Deus, em sua sabedoria insondável, aceitou a oferta de Abel, volvendo seus olhos para o sacrifício puro e a intenção sincera do pastor. Mas a oferta de Caim, carente da mesma devoção e primazia, não encontrou o mesmo favor divino. As chamas não consumiram sua oferenda com a mesma intensidade, ou talvez um sinal sutil, invisível aos olhos humanos, mas perceptível à alma, indicasse a rejeição. Uma onda de inveja, fria e cortante, começou a brotar no coração de Caim. Seu semblante se tornou sombrio, seu olhar carregado de ressentimento. Por que Abel? Por que não ele, o trabalhador incansável da terra? A injustiça percebida corroía sua alma, transformando a frustração em uma amargura crescente. A voz de Deus, então, ressoou suavemente, mas com uma clareza inconfundível, penetrando a mente perturbada de Caim. "Por que andas irado?" perguntou a voz divina. "E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, mas se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar." Era um alerta, um convite à reflexão, um vislumbre do perigo iminente. Caim travou uma luta interna, um embate entre a razão que tentava compreender a advertência divina e a emoção avassaladora de ciúmes e raiva que o consumia. A semente da amargura, agora regada pela inveja, crescia descontroladamente, enraizando-se profundamente em sua alma. A cada momento, a escuridão parecia ganhar terreno, sufocando qualquer vestígio de paz ou racionalidade. O desejo de superar, de ser reconhecido, transformou-se em um desejo sombrio de eliminar a fonte de sua dor, o sucesso de seu irmão. A tensão tornou-se insuportável no peito de Caim. Em um dia fatídico, com uma intenção sombria já formada, ele se aproximou de Abel. "Vamos ao campo", disse Caim, sua voz talvez mais monótona do que de costume, mas Abel, em sua inocência e confiança fraternal, não percebeu a sombra que pairava sobre as palavras de seu irmão.
Ele seguiu Caim, sem suspeitar da armadilha que o aguardava no campo desolado, sob o céu indiferente. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O que Caim fará com seu irmão naquele lugar isolado, onde apenas o vento seria testemunha de seus atos? No campo desolado, sob o sol implacável que banhava a terra recém-criada, a inocência de Abel colidiu brutalmente com a escuridão que havia se apoderado do coração de Caim. Não houve gritos, apenas o silêncio pesado da inevitabilidade. Caim, impulsionado por uma fúria cega e o veneno da inveja, ergueu-se contra seu próprio irmão. O golpe foi rápido, desferido com a força do desespero e do ressentimento acumulado. O corpo de Abel caiu sem vida ao chão, o sangue rubro manchando a terra que Caim tanto amava. Um testemunho silencioso do primeiro fratricídio da história. Um frio gélido percorreu a espinha de Caim no instante seguinte ao ato irrevogável. A fúria se dissipou, dando lugar a um vazio aterrorizante, uma culpa sufocante que o oprimiu. O desespero, antes mascarado pela raiva, agora se revelava em sua plenitude. Um abismo de remorso que se abria sob seus pés. Ele olhou para as mãos que outrora cultivavam a vida e agora estavam manchadas com a morte do próprio sangue. O choque da realidade o atingiu com uma força avassaladora, a consciência de sua ação pesando como uma pedra em sua alma. Não demorou muito para que a voz que tudo via e tudo sabia se fizesse ouvir novamente. Deus, em sua onisciência, questionou Caim, não por ignorância, mas para que o próprio Caim confrontasse a verdade de seus atos. "Onde está Abel, teu irmão?" perguntou a voz divina, que ressoou não como um trovão, mas como um sussurro penetrante na consciência de Caim. O pânico o invadiu. A mentira, o primeiro refúgio do culpado, brotou de seus lábios trêmulos. "Não sei. Sou eu guardador do meu irmão?" As palavras soaram ocas, desprovidas de qualquer convicção, uma tentativa vã de esconder a verdade de quem tudo revelava. Mas não havia como ocultar o crime. "Que fizeste?" continuou a voz. "A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. A terra, antes sua aliada no cultivo da vida, agora se tornava testemunha de sua transgressão. O sangue de Abel, derramado sem motivo, clamava por justiça, ecoando nos ouvidos de Caim como uma acusação eterna. A mentira se desfez, e a verdade cruel se impôs, esmagadora e inevitável. A sentença divina se seguiu, não como um ato de vingança, mas como a consequência natural e justa de sua ação. A maldição de Caim foi pronunciada. A terra, que antes respondia ao seu trabalho, agora se recusaria a lhe dar seu fruto. A partir daquele momento, Caim seria um fugitivo, um errante sem lar, condenado a vagar pela vastidão do mundo, sem nunca encontrar repouso ou pertencimento. O desespero de Caim atingiu seu ápice. A magnitude de sua punição o esmagou. Ele havia perdido seu irmão, seu lugar, sua conexão com a terra, e, acima de tudo, a paz de sua alma. "Minha punição é maior do que posso suportar", exclamou Caim, o terror se apoderando dele. O medo de ser morto por qualquer um que o encontrasse, de sofrer a mesma sorte que impôs a Abel, se tornou uma sombra constante, um tormento perpétuo. Ele seria um pária, e a cada passo, a ameaça de retribuição o seguiria. Contudo, mesmo na profundidade de sua condenação, a misericórdia divina se manifestou de uma forma inesperada. Deus impôs uma marca em Caim. Esta marca não era para condená-lo ainda mais aos olhos dos homens, mas para protegê-lo da vingança. Era um sinal visível, um aviso para todos que o encontrassem, de que ninguém deveria matá-lo. A ambiguidade da marca era profunda. Era um testemunho indelével de sua culpa, uma cicatriz em sua existência, mas também um escudo, uma garantia de que sua vida, mesmo maculada, seria preservada por desígnio divino. Assim,
Caim partiu, carregando o peso de sua culpa, o eco do sangue de Abel em seus ouvidos e a marca visível em sua pele. Ele se tornou um errante, um exilado, vagando por uma terra que agora lhe era hostil, sob um céu que parecia observá-lo com um silêncio pesado. Como Caim viveria com a culpa e a marca em sua alma, como um errante na terra, eternamente ligado ao ato que o desterrou? Caim, agora um proscrito, iniciou sua jornada de nômade, cada passo um lembrete do peso esmagador de seu pecado. A marca em sua fronte era uma cicatriz visível, mas a culpa em sua alma era um fardo ainda mais pesado. Ele vagou por terras desconhecidas, sob céus indiferentes, a solidão e o isolamento tornando-se suas companhias constantes. O som do vento, antes um murmúrio suave, agora parecia sussurrar o nome de Abel, e cada sombra que se alongava ao entardecer parecia vestir a forma de seu irmão assassinado. O remorso, que antes fora um desespero agudo, transformou-se em uma dor crônica, uma busca incessante por um propósito, mesmo em sua desgraça. Ele ansiava por um lugar de descanso, por um momento de paz que nunca chegava, pois a terra, que antes o alimentava, agora o repelia. Apesar de sua condenação e exílio, a vida, em sua resiliência inata, persistiu. Caim, o primeiro construtor de cidades, ergueu uma comunidade em uma terra que chamou de Nod, a leste do Éden. Era uma tentativa, talvez inconsciente, de encontrar estabilidade, de criar um refúgio da errância imposta, ou, quem sabe, uma forma de redenção através do trabalho e da construção. Sua prole cresceu e a linhagem de Caim se espalhou, carregando em si as sementes de seu ancestral. Seus descendentes, muitos deles talentosos em diversas artes e ofícios, também manifestaram traços da violência e da arrogância de Caim. Lameque, um de seus descendentes, exemplificou essa tendência ao proclamar-se vingado 77 vezes mais do que Caim, revelando uma escalada da violência e da retaliação em sua linhagem. A sombra do fratricídio inicial parecia pairar sobre as gerações seguintes, perpetuando um ciclo de agressão e orgulho. No entanto, a história da humanidade não se limitava à linhagem de Caim. Em contraste com a descendência do assassino, surgiu a linhagem de Sete. Sete, o filho que Deus concedeu a Adão e Eva como substituto para Abel, representava a esperança de uma nova humanidade, uma que buscasse a Deus e invocasse seu nome. Através de Sete, a promessa de restauração e a possibilidade de uma relação renovada com o Criador foram mantidas vivas. Enquanto a descendência de Caim construía cidades e forjava instrumentos de bronze e ferro, a linhagem de Sete buscava um caminho de fé e devoção, oferecendo um contraponto à violência e ao materialismo que marcavam os descendentes de Caim. A vida de Caim, marcada pelo fratricídio e pelo exílio, serve como um aviso eterno sobre as consequências da inveja e da violência descontrolada. Sua história é um doloroso lembrete de como o pecado, se não for dominado, pode levar à destruição e ao sofrimento. No entanto, ela também revela a complexidade da justiça divina e a persistência da vida. A marca de Caim, embora um sinal indelével de sua culpa, não era apenas um estigma, era também um testemunho da misericórdia de Deus, uma proteção que lhe permitiu continuar existindo, mesmo após o mais grave dos pecados. Não houve um perdão explícito para Caim, mas sua vida continuou. Seus descendentes povoaram a terra, e a possibilidade de redenção, ainda que implícita, permaneceu através da aceitação das consequências e da contínua existência sob a égide divina. A história de Caim e Abel, portanto, transcende o mero relato de um assassinato. Ela explora a natureza humana, a luta interna contra o pecado e a constante presença da justiça e misericórdia divinas. O legado de Caim não é apenas de violência,
mas também de resiliência e da complexa teia de escolhas e consequências que moldam o destino. A terra, que um dia clamou pelo sangue de Abel, continuou a nutrir a vida. Um lembrete silencioso de que, mesmo nas profundezas da tragédia, a esperança e a continuidade da existência são dons divinos.